Querido Shalom, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui novamente reunidos para meditar numa porção da palavra de Deus e eu gostaria de convidar você a iniciarmos com uma oração. Senhor Deus, querido Pai, te damos graça por esse momento em que podemos ler a Tua palavra, meditar na Tua palavra, usar a Tua palavra, Senhor, para que ela possa já chegar ao nosso coração, Senhor, e fazer morada aqui e para que possamos frutificar no Teu reino. Pedimos, ó Deus, encontra em nós, Senhor, um coração fértil, um coração cheio de vontade, ó Deus, de ser transformado à imagem do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, a perfeita varonilidade. E assim, sermos varões perfeitos diante do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, queridos, uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Você talvez tenha na sua casa uma Bíblia, ou várias Bíblias, né? E você já se perguntou como é que essa Bíblia chegou até nós? O trabalho que tem sido executado para essa Bíblia chegar até nós? Quanto esforço isso resulta? Quanto trabalho isso tem dado? Talvez a gente hoje tenha tanta facilidade no acesso à palavra de Deus que basta a gente ir numa livraria, basta a gente ir ao computador, ao celular, entrar numa livraria e fazer um pedido da Bíblia online mesmo, e nem sair de casa e a Bíblia chega pelo correio ou por uma transportadora. A gente tem tanta facilidade, talvez, no acesso à palavra, que a gente às vezes não se dá conta de como que a palavra tem passado durante todo esse período para que ela pudesse chegar até nós. A palavra do Senhor, ela começou a ser escrita lá nos tempos de Moisés. Moisés é dado como o autor dos 5 primeiros livros. E o Moisés ele viveu lá mais ou menos no ano de 1400 a.C. Então, do ano 1400 a.C. até agora, nós temos aí cerca de 3.500 anos. E essa Bíblia tem chegado até nós. A palavra de Deus tem sido preservada. Não obstante alguns cientistas políticos aí da antiguidade, do século XVIII, por exemplo, terem dito que a Bíblia não passaria de 100 anos além de quando eles viviam. Mas a Bíblia, a cada dia mais, ela tem sido traduzida para as diversas línguas e idiomas e em breve há de chegar a todos os povos. Mas qual a estratégia, por exemplo, que talvez tenha sido usada para que essa palavra, não só a Bíblia escrita, mas o Evangelho, chegasse até nós? O apóstolo Paulo, nos seus tempos lá de apostolado, ele adotou uma estratégia muito eficaz. O apóstolo Paulo, além de um grande apóstolo, além de um grande evangelista, ele era também um grande estrategista. E a estratégia, digamos assim, que o apóstolo Paulo adotou foi o desenvolvimento de liderança. O apóstolo Paulo ele tinha uma consciência muito grande do seu papel histórico. Ele sabia que aquilo que ele estava vivendo, o trabalho que ele estava executando, não poderia terminar com a partida dele. Então o apóstolo Paulo, diligentemente, isso as escrituras nos mostram, que ele tratou de fazer o quê? De ensinar pessoas a fazer aquilo que ele fazia, para que, quando ele fosse tirado desta terra, houvesse pessoas em condições de conduzir a obra do Senhor. E é isso que tem acontecido. O apóstolo Paulo ele foi eficiente, ele foi eficaz no seu trabalho. Hoje, muitos falam assim, olha, as igrejas que Paulo fundou não existem mais. Então, se a gente for para Éfeso, Éfeso não existe mais. Se a gente for para Troade, Troade não existe mais. Se a gente for para Corinto, Corinto não existe mais. Não existe mais fisicamente, mas a palavra está viva. A palavra chegou até nós, como eu acabei de falar. Você tem a sua Bíblia, eu tenho a minha. Se a gente quiser, acessa a internet e compra uma Bíblia
Então, a palavra, o evangelho tem chegado até nós. E é sobre a questão da liderança que nós vamos falar um pouquinho hoje aqui. Então, o apóstolo Paulo ele tinha muita consciência, reforço aqui, do papel histórico dele. Ele sabia que aquela missão que Deus, que o próprio Jesus o chamou, não podia terminar com ele. Então, ele se incumbiu de não só fazer a pregação do evangelho, mas também de preparar a liderança para que esse evangelho seguisse além dele. Não só em termos de espaço, mas também em termos de tempo. Por isso que o ministério que nós desempenhamos não é apenas o ministério de reconciliação, o ministério de levar a palavra para a salvação do perdido. O nosso ministério que nós estamos comprometidos também é com fazer discípulos. Fazer discípulos. O que é um discípulo? Um discípulo é um seguidor, é uma pessoa que segue a determinada doutrina, uma pessoa que obedece um determinado padrão de ideia e de comportamento. E Jesus disse lá no Evangelho de Mateus, Evangelho segundo Mateus, pouco antes da sua saída aqui da terra, após a sua ressurreição. Ele disse lá em Mateus 28, verso 19 e 20: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então Jesus deixou muito claro aqui: ide e fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas. Então, não basta apenas a pregação da palavra, não basta apenas levar ao arrependimento e depois deixar essa pessoa, vamos aqui dizer, né, ao Deus dará. Cabe a nós o quê? Fazermos o discipulado, consolidarmos essa pessoa no senhorio de Jesus. Fazer com que essa pessoa viva, de fato, o senhorio de Cristo na sua vida. Paulo, ele teve vários discípulos. Nós vemos lá no livro de Atos, nas suas cartas também, nós vemos vários nomes, né? Por exemplo, Silas, Timóteo, Tito, Tíquico, Sópatro, Segundo, Trófimo e até mesmo João Marcos. João Marcos, que era primo de Barnabé, com quem ele teve uma certa desavença, mas depois Paulo reconsiderou e declarou que Marcos, que é o autor do segundo evangelho, que Marcos era importante para seu ministério e mandou chamar Marcos para que Marcos o acompanhasse. Então, nós temos várias pessoas que foram trabalhadas ali pela liderança de Paulo. Agora tem uma coisa que é interessante. Tíquico. A gente nunca ouviu falar uma pregação sobre Tíquico. Eu nunca ouvi uma pregação sobre Tíquico. Mas quando a gente lê as cartas de Paulo, a gente lê o livro de Atos, a gente vai identificar que esse homem, ou esse jovem, ou esse rapaz, não dá para ter ideia da idade de Tíquico, era uma pessoa importante no ministério do apóstolo Paulo. Mas nós mal temos consciência disso. Nós não sabemos o que Tíquico fez. Nós não sabemos a relevância que Tíquico teve para o ministério do apóstolo Paulo. Porém, tudo o que ele fez, tudo o que ele representou, com certeza também teve reflexos na eternidade, digamos assim, e algumas coisas que Tíquico fez, com certeza estão chegando até os nossos dias ainda. A gente não sabe quais são essas coisas, mas essas coisas estão lá na memória do Senhor. O que eu quero deixar registrado com essa observação, que muitas vezes as pessoas estão querendo fazer coisas para serem reconhecidas, para serem ovacionadas, para serem aplaudidas, quando muitas vezes as obras que realmente vão perdurar são obras que a gente às vezes nem sabe quem foi o seu autor. Então, Tíquico é um exemplo de homem, de jovem dessa natureza. Nem sabemos muita coisa a respeito dele, mas com certeza ele tem o nome escrito no livro da vida
e o galardão dele não há de ser pequeno, com certeza. Nós, como cristãos, nós temos duplo papel com referência à liderança, ao exercício da liderança. O primeiro deles é a nossa submissão à liderança. Nós, quando nos convertemos, nós somos incluídos no corpo de Cristo. O corpo tem uma cabeça, portanto, nós estamos sujeitos a uma liderança. Não existe ovelha desgarrada no corpo de Cristo. Não existe. Jesus contou a parábola das 100 ovelhas, 99 guardadas lá no redil e uma ovelha perdida. O pastor foi, saiu à procura dessa ovelha perdida, até que a encontrou, colocou no seu colo, tratou dela, levou e guardou também junto com as outras 99. Portanto, não existe ovelha perdida no rebanho do Senhor. Ovelha perdida não é ovelha. Não existe ovelha fora da sujeição de um pastor. Ovelha rebelde não combina com o rebanho do Senhor. A nossa submissão ao pastor, já que somos parte de um rebanho, ela deve ser feita prestada com respeito, com amor, com carinho, sabendo que o pastor, que deve ser um pastor zeloso, ele tem que cuidar dessa ovelha. A verdade, a função do pastor é de ser o quê? Ser um guardador. É ser um cuidador do rebanho. Portanto, esse pastor ele tem uma responsabilidade para com o rebanho. Esse pastor ele está prestando um serviço ao rebanho. Nós como ovelhas. Então nós como ovelhas devemos nos submeter também com amor, com respeito, com carinho à liderança do pastor. Aliás, queridos, vamos lá para Efésios. Efésios no capítulo 4, tem um texto que é muito lido nas nossas ministrações, que está lá em 4:11. Efésios 4:11. E diz o seguinte: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Então aqui quem está falando é Paulo, escrevendo para os Efésios, falando a respeito de Cristo. E ele mesmo concedeu, ou seja, o próprio Jesus concedeu. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ora, pense comigo, se ele concedeu, o que esses ministérios são? Os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores, os mestres. Se ele concedeu, esses ministérios são dons que foram dados. Então, um apóstolo é um dom, é um presente que nos foi dado. Um profeta é um presente, um pastor é um presente que nos foi dado, um mestre é um presente que nos foi dado, o evangelista é idêntico. Para quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Portanto, tem um objetivo. Esses ministérios trabalham para que nós sejamos aperfeiçoados, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, Cristo tem uma altura, uma estatura espiritual. Esses ministérios vão trabalhar para que nós cresçamos e um dia sejamos... Um dia não, né? Que a cada dia seja formada em nós a varonilidade, trabalhando para que a cada dia sejamos mais parecidos com Jesus Cristo, em crescimento espiritual. Para quê? Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ou seja, para que nós sejamos crescidos na fé e não sejamos enganados, engodados com invencionices. Queridos, eu vou falar um negócio bem aberto aqui. Nem todo ministério cristão é um ministério aprovado por Deus.
Eu não quero julgar nenhum ministério, não vou falar nomes aqui, mas a mensagem da cruz é muito clara. É muito clara. O Senhor, a mensagem do Evangelho, ela se consolida no quê? Ela se concentra no quê? Na mensagem da cruz, na ressurreição e no senhorio, na declaração do senhorio de Cristo. Infelizmente, nós vemos alguns ministérios que parecem que omitem essa parte do Evangelho, que é o Evangelho, e ficam mais preocupados com cura, mais preocupados com prosperidade financeira. Não que isso também não faça parte do Evangelho. Mas o Evangelho, o principal do Evangelho é o que? É o senhorio de Cristo. Ele veio para entregar a sua vida por nós e para que nós pudéssemos declará-lo como Senhor de nossas vidas e pudéssemos ter amizade, reconciliação com Ele para sempre. Então nós não nos chegamos ao Senhor por interesse. Nós não chegamos ao Senhor porque queremos fazer um negócio com o Senhor. Quem sabe eu dou o dízimo, o Senhor me dá uma casa. Quem sabe eu dou o dízimo, o Senhor me dá a cura. Não, nós não chegamos ao Senhor porque Ele é nosso Senhor. Ele deu a sua vida por mim. Ele desceu do céu. Ele desceu do céu. Abandonou a sua glória. E veio e andou no meio nosso. Morreu. Antes, foi cuspido. Esbofetearam seu rosto. Não reconheceram que ele era o Cristo. E ele morreu. Silenciosamente. Levou o meu pecado. Levou o teu pecado. E é isso. Nós somos gratos. Nós amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro. Cura, prosperidade, são coisas que vêm como bônus. Não é o principal. Faz parte do Evangelho, volto a falar, mas não é o principal. Portanto, nós precisamos pregar Cristo como Senhor. Aliás, queridos, eu vejo muita gente falar que nós devemos reconhecer Cristo como nosso Salvador. Você tem que declarar Cristo como Salvador. Na Bíblia, no Novo Testamento, Jesus Cristo, ele é dado como nosso Salvador em 25 passagens. 25 passagens, mais ou menos. Mas como Senhor, a Bíblia fala dele, o Novo Testamento, 650 vezes. 650 vezes. Então, antes de ser Salvador, Cristo é nosso Senhor. E como nosso Senhor, nós somos obedientes a Ele. Amém? Continuando aqui, esse aspecto da nossa submissão à liderança, eu gostaria de deixar claro que não faz parte do caráter cristão omissão ou negligência. Nós, como liderados, nós temos a obrigação de nos apresentar para o serviço. Seja ele qual for o serviço que se apresentar. Às vezes as pessoas querem trabalhar na obra do Senhor, e eu vou fazer aqui assim, entre aspas, trabalhar na obra do Senhor, como se trabalhar na obra do Senhor fosse fazer grandes coisas. Eu quero trabalhar, eu quero estar na equipe do louvor. Eu quero subir no púlpito e pregar a palavra. Como se isso fosse trabalhar na obra do Senhor. Também é trabalhar na obra do Senhor. Mas existem coisas simples, pequenas, parecem ser simples e pequenas, que às vezes nós não damos valor devido. Você está lá na casa do Senhor, você vê um papel jogado no chão. Você pega aquele papel e joga no lixo? Ou você passa e espera o diácono pegar? Ou avisa o diácono, olha, tem um papel no chão lá, alguém derrubou. Você pode limpar? Não. Se eu posso fazer, por que eu não faço? Então, nós precisamos ter um coração voltado para o trabalho, voltado para a disposição
de estar ali voluntariamente apto para o trabalho. Deus se agrada de um coração voluntário, queridos. Deus se agrada quando ele encontra um homem que fala como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas precisamos ter esse coração como o coração de Isaías. Eis-me aqui, Senhor. Aliás, quando falamos a respeito de grandes coisas, pequenas coisas, vamos lembrar o que Jesus falou na parábola dos talentos. 3 homens receberam talentos, e quando o primeiro homem, que havia recebido 5 talentos, devolveu os 5 talentos a que tinha recebido, e mais 5, aquele senhor disse para ele assim, está lá em Mateus capítulo 25, verso 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo de teu Senhor. Portanto, aquilo foi considerado pouco. Você foi responsável por uma pequena obra. Na próxima, eu vou te dar uma coisa maior para você fazer. Então, queridos, não adianta, você não vai conseguir entrar, digamos assim, na cadeira de presidente. Começa lá de baixo, dando conta de que você pode fazer as pequenas ações. E assim você, galgando compromissos, as pessoas sabendo que podem confiar em você, que você é uma pessoa comprometida com a obra do Senhor, e aí sim, maiores obras serão dadas para que você possa fazer. Então, resumindo, nós vimos o primeiro aspecto, que é nós como liderados. O segundo aspecto da liderança é nós como líderes. Porque já que existem liderados, existem também líderes. E aqui, no exercício da liderança pelo líder, o líder ele vai ter que trabalhar 2 situações. A primeira delas é o próprio desempenho da atividade. Quando o líder assume um papel, quando o líder assume uma missão, ele tem um trabalho a entregar. Eu vou dar um exemplo simples aqui, o do louvor, por exemplo. O ministro responsável pelo louvor, ele tem tamanha responsabilidade diante da igreja. Por quê? Porque ele tem que preparar os cânticos, ele tem que treinar a equipe, ele tem que ver se tudo está adequado de acordo com a liturgia da igreja. Então, isso dá trabalho. Isso dá muito trabalho. E o líder, ele vai se esforçar e, portanto, fazer com que aqueles seus liderados trabalhem para quê? Para que aquele resultado seja alcançado. Ou seja, ter bons hinos, bem executados, bem ensaiados, para que a igreja possa fazer uma adoração adequada, de acordo com aquilo que o nosso Senhor merece. Agora, liderar não é fácil. Por quê? Porque no trabalho, desse exercício da liderança, o líder, muitas vezes, ele vai ter que cobrar, digamos assim, tentar ajustar as pessoas para o exercício daquele trabalho. Nem todo mundo nasce moldado já para fazer alguma coisa. Então, às vezes, nós temos o quê? De ser trabalhados. O apóstolo Paulo, ele dá o exemplo do corpo como sendo um edifício. Um edifício onde tijolos vão sendo colocados, pedras vão sendo colocadas, e esse edifício vai crescendo. Agora, para quem já conhece um pouquinho de construção, para quem já viu uma casa sendo construída ou até já ajudou a construir uma casa, sabe que a gente pega um bloco e o bloco tem que encaixar naquele determinado lugar. Às vezes o bloco não encaixa, às vezes o bloco é um pouquinho maior. O que o pedreiro tem que fazer? Ele tem que pegar o bloco ou o tijolo e ele tem que ir batendo no tijolo ou no bloco e quebrando.
Diminuir o tamanho até que caiba exatamente naquele lugar. Esse tijolo, ele é menos do que os demais? Não. Não é porque ele tem um tamanho menor que ele é de menor qualidade. Mas, às vezes, esse processo de tirar pedaço, sai lasca. Sai lasca. Na verdade, é verdade. Sai lasca. Então, às vezes, nesse processo, o relacionamento, muitas vezes, entre liderado e líder, acaba ficando algo conflituoso. E o líder, e também o liderado, eles precisam ter muita sensibilidade do espírito para trabalhar isso. Porque o líder tem um trabalho. O liderado também tem um trabalho. E esse trabalho é para a glória e para a honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente não pode tomar nada como pessoal. Se o líder do louvor está lá, falar, filho, olha, não é assim, vamos lá, segue aqui. Não adianta ele ficar brabo, ficar magoado. Por quê? Porque faz parte do trabalho. Lá em Apocalipse 3, no verso 19, parte da carta que o Espírito manda à igreja de Laodiceia, é dito o seguinte: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O que eu quero dizer com isso? O liderado, ele ama o líder, ele ama o liderado. Ele está trabalhando na vida do liderado. E muitas vezes ele é obrigado a quê? Obrigado a indicar situações, posições que precisam ser mudadas na vida do liderado. Tudo isso feito em amor. Tudo isso feito em amor. Então é necessário que o líder ele aplique essa correção, digamos assim, e quando eu falo correção aqui não significa disciplina. Correção muitas vezes é um bate-papo, é uma conversa, falando, olha, eu preciso que você faça desse jeito. E é preciso que o liderado, por sua vez, entenda que ele tem um papel e que dentro do grupo ele precisa também ser aperfeiçoado e mudar. Agora, para o exercício da liderança, eu gostaria de ressaltar aqui 3 qualidades. Logicamente, se a gente pegar um livro de psicologia, por exemplo, que é a área que cuida dessa questão da liderança, vai falar de várias outras, mas eu gostaria de ressaltar aqui 3 qualidades que o líder deve ter para poder exercer bem a sua liderança. A primeira delas, que um líder ele é automotivado. Um líder, ele precisa encontrar sempre motivos, ele precisa sempre encontrar uma forma de se automotivar. Para quê? Para que o trabalho seja exercido. Essa automotivação não é algo forçado, não é algo produzido, é algo que ele tem que trabalhar no dia a dia e muito disso buscando ao Espírito Santo. Um líder é uma pessoa que tem que ter a sua vida dirigida, conduzida pelo Espírito. Para isso, o líder ele tem que ter muita noção do papel dele. Ele tem que saber que o papel dele é importante. Voltamos a falar aqui do líder de louvor. Me desculpe a liderança de louvor, mas é que eu estou pegando aqui pelo exemplo talvez mais simples para que todos possam ter noção do que estamos falando. O líder de louvor ele tem que ter uma noção clara do papel dele. Ele tem que ter noção clara não só do papel dele, mas da noção do papel do louvor dentro da igreja. Quando ele tem essa noção da importância do louvor, ele se motiva a cada dia fazer melhor. O apóstolo Paulo, é muito interessante, em certo momento ele fala entristecidos, porém alegres.
Como assim? Entristecidos, porém alegres. Ou seja, mesmo que as perseguições causassem muitas vezes tristezas, Paulo, ainda que na cadeia, lá no cárcere, cantava louvores. Estremecia a terra. Ele era um homem automotivado. Por quê? Porque ele sabia a quem ele pertencia. Ele sabia quem era o Senhor dele. O segundo ponto que nós podemos indicar aqui é que um líder, ele é um motivador. Queridos, ouçam bem isso. O líder é um motivador. O líder é uma pessoa que ele consegue estimular o seu liderado a tirar o melhor dele. Às vezes o liderado ele não sabe que ele pode fazer tal coisa, que ele nunca foi experimentado, ele nunca foi testado, mas o líder acredita que ele pode e o líder vai lá e consegue tirar aquilo dele. Gente, quando Deus chamou Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus começou a trabalhar na vida de Abraão. E Deus trabalhou na vida de Abraão até que Abraão teve o filho, que era o filho da promessa, que era Isaac. E até um momento em que Deus precisava trabalhar um pouquinho mais ainda na vida de Abraão. E aí Deus pede para Abraão, olha, vai para o monte que eu vou te mostrar, que ali você sacrifica o teu filho, teu único filho. E Abraão pega Isaac, pega ali uns criados, vai até Moriá, e ali vocês conhecem a história, ele levanta o cutelo para sacrificar Isaac, quando Deus fala assim, pode parar, não faça isso. O que eu quero dizer com isso? Deus precisou mostrar para Abraão que Abraão tinha tal fé. Abraão sabia que ele tinha esse tipo de fé. E ele não estava maduro, talvez antes ainda, para mostrar esse tipo de fé. Mas Deus sabia o momento exato para despertar em Abraão aquela fé que fez dele ser chamado pai da fé. E graças a Deus por Abraão. Graças a Deus por Abraão por ele ter tido essa disposição. Porque ele mostrou que o homem estava apto para receber o Filho de Deus, porque Deus estava disposto a dar seu Filho por nós. Então Abraão precisava mostrar que estava disposto a dar seu filho para Deus. Então, Deus precisou trabalhar na vida de Abraão, para que Abraão soubesse que ele tinha tal fé em Deus. Um terceiro ponto que eu quero destacar aqui é que o líder ele deve ter integridade. Um líder deve ter integridade. O que é ter integridade? É ter honestidade, ter fidelidade, porque fidelidade é mais do que... Aliás, ele deve ter lealdade. Lealdade é mais do que fidelidade. A lealdade muitas vezes implica em você falar algo para o seu liderado que talvez vá causar um atrito, vai causar ali um desconforto, mas isso é para crescimento dele e para crescimento do ministério. Então eu coloquei aqui, por exemplo, às vezes é melhor resolver uma questão falando a verdade com o seu liderado, sendo honesto com ele, do que deixar as coisas em banho-maria e esperar que o tempo resolva. Queridos, o exercício da liderança não é para covardes. O exercício da liderança exige coragem. Por quê? Porque haverá situações em que o liderado, ou melhor, que o líder, ele vai ter que falar com o liderado e colocar as coisas, os pingos nos is, digamos assim. E é melhor ser honesto nesse trato. Quando algo estiver incomodando, queridos, a verdade, Jesus disse que a verdade liberta. Então, nada melhor do que tratar aquilo que tem que ser tratado, ainda que doa. Eu disse que eram 3 qualidades, mas eu vou falar mais uma aqui. Uma quarta qualidade. O líder não pode ter apego ao cargo. Quando eu quero dizer apego ao cargo, não estou dizendo que ele não tenha de ter zelo pelo cargo, consideração pelo cargo, respeito pelo cargo. Nada disso. O que eu estou querendo dizer é que um líder, quando ele é um verdadeiro líder, ele tem que saber que
pode acontecer de aparecer um líder melhor que ele. E está na hora, portanto, dele passar o cajado, porque liderança também é isso. Vocês conhecem aquela prova lá olímpica do revezamento do bastão? Que as pessoas saem correndo com o bastão, entregam o bastão para a próxima sai correndo, entrega o bastão para a seguinte, e aí vai. A liderança é assim. Chega um momento que a nossa liderança ela tem que dar lugar para uma liderança mais nova. Então, o líder não pode ter apego no cargo dessa forma, no sentido de achar que o cargo é dele. O cargo é meu. Ninguém vem aqui querer me tirar do cargo. Isso às vezes funciona muito no mundo corporativo. Porque o camarada tem uma posição, então ele não vai trabalhar para ensinar o líder, o liderado. Ele vai ficar, na verdade, de olho para ver se o subordinado dele lá, o cooperador, não vai pegar o lugar dele. Mas no mundo cristão, no corpo de Cristo, não pode funcionar desse jeito. Bem, então essa questão do líder, nós falamos que o primeiro aspecto é o trabalho do líder, o trabalho a ser executado. Mas existe um outro trabalho que o líder também tem que desenvolver, que é o quê? É o desenvolvimento de novos líderes. E isso vai bem com o que acabamos de falar a respeito de não ter apego ao cargo. O líder, uma das coisas que ele precisa fazer é trabalhar na sua liderança para que a liderança possa, eventualmente, assumir a sua posição. Porque nós não somos eternos, queridos. Ainda não. E não seremos, né? Porque temos um início, então não somos eternos. Mas nós estamos sujeitos a ficarmos doentes, a mudarmos de cidade. Estamos sujeitos a morrer. E se nós não preparamos uma liderança para ocupar o nosso lugar, como é que será? Como é que será? Acaba a obra. Por quê? Porque nós não treinamos ninguém? Se Paulo não tivesse treinado os seus liderados lá, Silas, Timóteo, Tito, Trófimo, Tíquico, como é que teria sido depois que Paulo foi degolado em Roma? Teria parado a obra? Não. Por isso que eu falei, temos as escrituras até hoje, a pregação do evangelho chegou até hoje às nossas casas, porque Paulo foi diligente. Paulo treinou pessoas para exercerem o papel que ele fazia, sem medo de perder o reconhecimento dos demais. Queridos, a ministração de hoje é essa, a nossa meditação é essa, nosso papel como liderados, nosso papel como líderes, respeitando os nossos líderes e nós como líderes trabalhando para o crescimento dos nossos liderados e fazendo com que eles sejam aptos a um dia assumir o nosso lugar. Que a gente possa ter o exemplo do apóstolo Paulo em nós, para que nós possamos continuar a obra que foi começada lá há 2000 anos e que essa obra perdure com o sucesso que tem perdurado até hoje, enquanto o Senhor não retornar. Querido Deus, amado Pai, Senhor, aprendemos hoje, Senhor, meditamos a respeito da questão da liderança, algo tão importante, Senhor. Falamos aqui sobre Paulo, mas, sobretudo, Senhor, o Teu Filho Jesus Cristo aqui na Terra é o exemplo, o grande exemplo de liderança. Ele treinou 12 homens ali incultos, trabalhou na vida deles, formou o caráter deles, porque eram homens também duros de entendimento. Uns às vezes queriam ser mais que os outros, queriam estar em posição de mais destaque que os outros. Mas o Teu Filho Jesus Cristo, com aquilo que é próprio dele, de um verdadeiro mestre, ele soube mudar o caráter de cada um deles. E, Senhor, como resultado disso, te agradecemos, porque o Teu Evangelho chegou até nossos ouvidos. Te agradecemos, Senhor, porque reconhecemos o Teu senhorio e por causa disso fomos salvos. E o nosso nome está escrito no livro da vida. Senhor, que nós possamos
adotar esses princípios de liderança que aqui foram comentados e outros, Senhor, com certeza, porque essa ministração não esgota esse assunto tão importante. Querido Deus, nós também te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas, pela voluntariedade do teu povo em contribuir com a tua casa, Senhor, e cumprir aquilo que o Senhor também nos ensinou a respeito das ofertas e dízimos. Queridos, é isso. Que o Senhor possa dar o que restar desta noite e mais essa semana para você em paz e perfeita paz. Até a próxima ocasião, se assim o nosso Deus nos permitir. Shalom.